Estão com frio? Não, né? Ontem tive que colocar um saquinho plástico no pé para dar treino, senão... Não, eu acho que parte deles, assim, a pergunta, e depois a gente... Qual é o time? Não, tô brincando. Deixa para depois. Vamos fazer a primeira. Tencate Alessio, primeiro parabéns aí pela marca de 150 jogos. Dá para elencar, nesses quase 3 anos de Criciúma, qual foi o pior e qual foi o melhor momento que ambos tiveram aqui no Criciúma? Um abraço e mais uma vez parabéns. Começo falando, depois o Alessio, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecimento a Deus, né, por estar vivendo esse momento, a oportunidade que tivemos de vir para o Criciúma, desenvolver esse trabalho, a todos os profissionais do clube, comissão técnica, atletas, direção, própria torcida, né, vocês da imprensa. Então, eu acredito que as boas relações, os bons comportamentos e tudo que a gente viveu em conjunto até agora também passa por todos, né? Então, não é um trabalho isolado, meu e do Alessio que viemos para cá, é um trabalho em equipe. Então, graças a Deus, funcionou, tem funcionado e a gente está muito feliz do que a gente está vivendo. Fácil é? Não, não é fácil. Não é fácil. Então, principalmente num clube exigente, num clube que tem uma tradição, um clube acostumado a vencer, com história e um histórico vencedor. Então, você passar por esse processo que a gente passou e tá conquistando e chegar onde a gente chegou, então é uma gratidão enorme mesmo. Eu acho que, assim, eu vou elencar, depois o Alessio fala. Dos piores jogos assim que a gente passou, numa dúvida, que foi esse momento assim, a nível de resultado do Cuiabá para mim, mesmo sendo da Chapecoense ano passado, mas do Cuiabá um resultado que, inclusive na minha carreira, nunca nós tivemos assim, um placar, né, tão elástico e um jogo tão doído, né, na alma nossa, né? Então, e claro que o jogo mais especial, não há dúvida, né, o jogo do acesso para a Série A contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse vai ficar marcado para nós, né? E para mim principalmente com acesso à Série A. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a toda a torcida que neste momento nos ajudou muito, né? Todos esses anos que nós passamos aqui, estamos passando aqui no Criciúma, né? E agradecer a Deus, né, por viver esse momento glorioso, né, com um clube de tanta tradição, tanta história, né? E você está vivendo 150 jogos num clube desse, é uma gratificação enorme para nós, né? Porque são poucos que conseguem essas metas. A gente está vendo aí, né, que hoje no Brasil nós somos o terceiro treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro. Os outros 2 são estrangeiros, né? Então acho que tem tudo para a gente fazer uma boa história ainda, né? Com o próprio Criciúma, alcançar os objetivos que tem traçado o clube e mais do que nunca, né, gratificante, né? Agora as histórias, logicamente, igual o Tencate falou, né? A gente nunca tinha passado uma situação dessa, como passamos com o Cuiabá, né? Uma sequência também que nós nunca tivemos na nossa história foi conseguir os resultados negativos, né? Na sequência como nós tivemos. Mas eu acho que assim, o mais importante no futebol é aquilo que a gente tem conquistado, né? Os acessos aqui com o Criciúma, né? Desde a Série C, chegando à Série A, que é inédito, né? São poucos treinadores que conseguem fazer no mesmo clube uma história como a gente está fazendo. E, logicamente, que é dar sequência nesse trabalho para conquistar os objetivos desse ano, que é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e depois os objetivos mais para frente, conseguir uma Sul-Americana, uma Libertadores. Eu acho que isso é importante a gente sonhar, porque a gente tem que conseguir chegar sempre lá na frente. Você atribui aqui, Tencate, a longevidade dos seus trabalhos, né? Claro, passou em alguns não tão com tanto tempo, mas essa longevidade dos seus trabalhos aqui você atribui? Olha, essa pirâmide do sucesso, da longevidade, eu não consegui ainda definir ela, né? Ainda estou trabalhando nela. Eu li um livro do John Wooden, né, que é um treinador americano de basquetebol, né, que foi imortalizado, inclusive Bernardinho transcreveu esse livro dele para o Brasil, né? E ele criou a pirâmide do sucesso, né? Que ele tinha nas equipes que ele dirigiu. Então, a pirâmide da longevidade eu não consegui ainda estou buscando, mas numa dúvida que primeiro, no topo dessa pirâmide, o alicerce dela é você ganhar confiança, e a confiança você ganha através de resultado. Então, você chegar num clube e impactar com resultado a curto prazo, isso é um processo importante.
E claro que daí vem as afinidades internas, né, os entendimentos, a tua metodologia, a tua filosofia de trabalho, você ser muito resiliente, porque essa palavra resiliente ela é o quê? É você ser flexível. Tem momentos que você vai ter que ouvir, tem momentos que você vai ter que falar, tem momentos que você vai ter que se adaptar, né, ao mesmo tempo respeitar a cultura local de uma cidade, de um clube, de um grupo de trabalho que já está dentro do clube e tem uma filosofia, tem uma ideia vencedora, e aí você tem que, aos poucos, ir colocando suas ideias. Então, é uma série de fatores aliado ao grande, acho que o grande pulo do gato que a gente procura manter, é um trabalho árduo, que é a gestão de elenco. E que essa, para mim, também é uma importante trabalho que a gente faz no Criciúma e a gente fez em outros clubes, e que é de manter os atletas ali alinhados com o nosso pensamento, com as nossas decisões em conjunto. Então, eu acredito que essa longevidade se dá a tudo isso, mas uma dúvida que no alicerce dela está os resultados. Tencate, eu vou fazer um pouquinho diferente e vou te perguntar sobre o que você gostaria de falar, ou qual história você gostaria de contar e que nunca foi te perguntado desde que chegou no Criciúma. Olha, eu acho que assim, até hoje, acho que a maioria das coisas foram perguntadas, né? Talvez eu vejo assim, o que a gente poderia debater mais às vezes, né? São situações mais de parte tática, né? Então eu vejo que até em alguns momentos a gente tem números aí e tem ideias expressivas que muitos treinadores e conceitos estão sendo usados, a gente está bem atualizado nisso, né? Eu digo nós todos, né, comissão, e a gente tem aplicado isso, né? E talvez a gente poderia ter mais perguntas nesse sentido, porque a gente vê isso, inclusive elogios de outros clubes ou de outros profissionais dizendo o quanto que o rendimento da nossa equipe, a capacidade dessa equipe de estar organizada em campo, a maneira que se defende, a maneira que ataca, né? Então os números comprovam a respeito disso. Eu acho que, assim, dentro das perguntas, eu acho que mais esse lado, talvez, assim, se eu sou mais motivador ou mais estratégico, né? Então, e eu diria que eu sou estratégico, talvez essa pergunta. Tencate, 149 jogos até agora, né? E 13, parece pouco, mas 13 na Série A do Campeonato Brasileiro. O que mudou de lá para cá, desde 2021 para cá, competições atrás de competições, temporada atrás de temporada? O que tu cresceu como treinador na Série A, a partir de agora na Série A do Brasileiro? Olha, é uma caminhada longa, a gente chegou aqui com um pensamento, claro que nos moldamos e ao mesmo tempo a gente evoluiu dentro desse período, evoluímos a nível de entendimento, a nível de estrutura tática, mas também de como ser humano, como profissional, e ao mesmo tempo a respeito dessa resiliência, né? Então nos tornamos mais resilientes ainda, eu acredito, na nossa opinião, por tudo que a gente teve que ser flexível nesse período, de várias coisas que aconteceram, e a gente conseguir contornar e manter firme na nossa caminhada, nos nossos pensamentos, nas decisões que a gente tinha que tomar. E a Série A, o que ela impactou, somando a nós, é que a gente já tinha essa ideia de que poderia ser, era um desafio, mas que quando a gente caísse aqui, a gente também não veria nada absurdo do que a gente já estava fazendo frente ao Criciúma, numa Série B, e que a gente poderia, sim, fazer um grande trabalho na Série A e demonstrar esse trabalho em campo, né? Então, gera muita confiança para nós isso, aumenta a confiança. Então, hoje, na minha opinião, nós estamos mais confiantes. E nós estamos vendo que assim, a competição é difícil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Né? E que a gente é possível estar aqui, a gente é possível permanecer aqui e ir mais longe ainda. Então, eu acredito que isso que nos fortalece e isso que dá uma dimensão assim, melhor para nós nesse momento. Mas é um amadurecimento e um ganho de confiança muito grande, principalmente a nível de estratégia. A gente tem estudado todos os times aí, a gente tem visto coisas bacanas, mas coisas também que a gente já está aplicando já há muito tempo também em outras equipes e aqui mesmo no Criciúma. Tencate Alessio, parabéns por mais essa marca, 150 jogos e um jogo Obrigado. Mais importante que o outro. E agora vem um Fluminense, um adversário direto, e eu queria te perguntar o que mais preocupa nesse Fluminense? Um time que vive uma má fase, mas é o atual campeão da Libertadores, trocou recentemente de técnico, de metodologia de trabalho, Mano Menezes completamente diferente do Fernando Diniz. Queria saber o que mais te preocupa pelo que você estudou do novo Fluminense de Mano Menezes. Olha, as preocupações são aquelas que a gente sabe que é uma equipe que vive um momento na tabela ruim de pontuação, né? A gente vê lá onde está o Fluminense nesse momento, então
primeiro momento um impacto assim, olha, que o Criciúma vai ganhar e tem que ganhar, e é porque é o time que está na zona de rebaixamento, isso, aquilo. Eu escutei muito já isso, não vamos ressuscitar ninguém, isso. Então, essa fala que ela entra às vezes no jogador, em nós, e a gente vai ter que blindar. Por quê? Porque nos últimos 3 jogos sobre o comando do Mano, a gente já deu para perceber que ele já está remodelando e remodificando o Fluminense. Inclusive com características de uma equipe mais competitiva, mais agressiva em termos de marcação, né? Inclusive tirando alguns jogadores e colocando outros para fazer essa equipe se tornar mais competitiva. E tem os resquícios ainda do início, por exemplo, construção de jogo. É um time que troca muito passe, tem muito jogo apoiado, né? Tem muita qualidade com bola no pé, um time perigosíssimo nesse sentido, né? A gente viu o Inter mesmo sofreu com o Fluminense lá, né? O próprio Fortaleza ganhou de 1-0, mas fez um gol de bola parada, foi um gol de escanteio que o Fluminense tomou, e o do Fluminense tomou e o Fortaleza fez, mas o Fortaleza ao longo do jogo sofreu muito com o Fluminense. Inclusive no 0-0 o Fluminense estava melhor que o Fortaleza. Então significa o quê? Que ele está conseguindo já de novo dar uma redireção ao Fluminense, unir aquela virtude que o Diniz deixou da qualidade do jogo apoiado, junto àquilo que o Mano traz, que é de marcação forte, de competitividade, de jogo mais agressivo sem a bola. Então a gente já percebeu isso, inclusive com marcação alta. Então não esperem um jogo fácil, extremamente difícil, extremamente difícil. Então por isso que a gente tem que se preparar muito, já disse isso aos atletas. Então é nesse sentido que eu vejo que esse jogo será muito perigoso. Ele é um jogo que na imagem da tabela, né, ele não vai representar o que vai ser o jogo vai ser completamente diferente do que a imagem da tabela do Fluminense. Tencate Alessio, cumprimentos, né, pelos 150 jogos agora quinta-feira diante do Fluminense. A minha pergunta é para os dois. Nesses 149 jogos, a pergunta para você, Tencate, e para o Alessio também. Qual o jogo que mais mexeu com você depois que ele terminou? Ou se perdeu, ou se ganhou. Aquele jogo que você passou a noite pensando, passando um filme na cabeça, o que aconteceu durante o jogo, por que aconteceu. Gostaria de saber a resposta de cada um de vocês. Se é que existiu este jogo ou se não foi só um, foram alguns. Olha, tem 2, né? Eu digo que eu vou pelo primeiro porque assim, aí eu passei a noite comemorando, tomando bastante vinho, varei a noite, não dormi, depois passei mensagem para os amigos aqui, porque fui ver inclusive a família, né, e falou, estou fazendo churrasco, ainda vocês estão frouxos, estão dormindo, né, então que foi o jogo do acesso, né, isso não há dúvida, né, então contra o Botafogo de Ribeirão, para mim é um jogo marcante, o do êxtase, né, de tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou, eu mesmo tinha um sonho como treinador, eu e o Alessio, passamos por vários clubes, a gente sempre pensou, será que um dia a gente vai conseguir ter um acesso, né, vivenciar que alguns treinadores vivenciaram, pisar numa Série A com esse próprio clube, continuar um projeto. Então, todas essas perguntas que todo mundo que está nessa profissão faz. E você vê aquilo cair na tua mão, assim, dizer, agora você está na Série A, você conseguiu colocar um time na Série A, e era o Criciúma. Então, não tem êxtase melhor. Então, não dormi mesmo à noite, porque foi uma noite de extrema alegria, extrema alegria. E claro que tem aqueles que você fica se perguntando, como que eu fui tomar esse gol, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, que me tirou o sono, assim, pesado mesmo. Esse jogo do Cuiabá me tirou. Ele pela sequência dos resultados e ao mesmo tempo pelo jogo. Então, se eu falar que eu dormi também, fiquei incomodado uns 2 dias. Mas a gente procurou se reorganizar para a gente estar melhor para os próximos e tentar se reerguer, e foi isso que a gente fez, né? Procuramos já uma reação, uma redenção, e foi isso que a gente conseguiu. Praticamente foi o mesmo, né, Márcio? Que foi onde a gente sempre, desde quando começamos a trabalhar junto no Tencate, né, na Série D lá no Londrina, né, e depois viemos para agora a Série A no Criciúma. Então a gente tinha sempre esse objetivo, né, chegar à Série A, porque é o grande sonho do treinador, né, dos jogadores do clube, estar trabalhando na elite do futebol brasileiro, né. Então isso foi gratificante, que nós conseguimos aqui chegar com o Criciúma, né, ganhar aquele jogo do Botafogo, conseguir o acesso, né, era o que a gente imaginava, né, no início da nossa carreira. E também o jogo do Cuiabá, porque o jogo do Cuiabá, ele está bem, até falando do jogo de hoje, na quinta-feira com o Fluminense, basicamente é o mesmo objetivo, né? Porque o Fluminense é uma equipe que está bem abaixo da tabela, né? E a gente, como o Tencate falou, né, muita gente já imagina, não, nós vamos jogar com um time que está abaixo da gente, a gente tem que ganhar, mas a gente sabe que, como que é o futebol hoje, a gente tem que respeitar e temos que estar atento a tudo isso. Então acho que o jogo do Cuiabá está marcando bastante agora nesse início para nós, porque foi onde a gente imaginava que a gente ganharia do Cuiabá e nós não conseguimos, e ficou uma coisa atravessada, né, na garganta naquele dia, porque a gente ter tomado
5 gols que a gente não tinha tomado até agora. Vocês têm trabalhado juntos já há alguns anos, né? Inclusive aqui no Criciúma, em outros times também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode ser para os dois, a importância desse trabalho dos dois juntos, né? Por que o Alessio é importante para o Tencate e por que o Tencate é importante para o Alessio? Falando assim, a gente sabe que é importante porque é sempre uma dupla, né? Um completa o outro, né? Então o Tencate, a gente teve sempre uma amizade, eu como jogador e ele como já treinador, né? Antes que eu estava trabalhando na profissão. Então a gente pegou essas afinidades, né? Fomos se conhecendo também no próprio Londrina depois, né? Eu trabalhei em várias categorias, sub-17, sub-15, sub-20, sempre sendo monitorado por ele praticamente, né? No clube que ele estava. Então assim, um completa o outro. Quando tem uma dificuldade, às vezes uma chamada de atenção, o Tencate me chama, conversa, a gente troca ideias, né? Do dia a dia. A gente vê onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, então acho que isso que é a afinidade que nós conseguimos durante todos esses anos, esses 14 anos que a gente está trabalhando junto. Bem isso mesmo, é se completar, né? E a fidelidade, né? Se tem uma das coisas que é a coisa mais importante que existe nesse ramo, é você ser fiel, né? E o Alessio, ele é um cara extremamente fiel, porque a gente já viu muitos assim, treinadores ou comissões que em algum momento, por algum resultado, por alguma adversidade, por uma falta de comunicação, as coisas se romperem, ou uma direção vai no auxiliar, e o auxiliar às vezes fala uma besteira, ou fala algo que não é para ser falado, né? E o Alessio, em momento algum, em toda essa trajetória que a gente teve junto, ele rompeu esse elo de fidelidade. Então, extremamente fiel àquilo das nossas ideias, daquilo que a gente pensa, daquilo que é decisões. Às vezes eu sou um pouco mais intempestivo, né? Eu sou mais brigão, e aí ele me acalma, né? Porque ele é mais controlado em todos os aspectos, né? Então, inclusive, ele fica mais na proximidade com os atletas, nas conversas individuais. Eu também tenho, mas como ele foi atleta profissional e pisou dentro de campo, eles respeitam até ele mais, porque ele já tem opiniões mais formadas a respeito daquilo que é o contexto de campo, né? Então o Alessio tem mais esse contato com os atletas, eu fico mais com a parte tática, já direcionada, mas eu vejo que o alicerce nosso é essa fidelidade aí, porque é isso, na minha opinião, que faz um trabalho, como é um casamento, como é em todas as outras particularidades de união, você tem que ter fidelidade. Então, eu acho que isso é o alicerce nosso aí em conjunto. Tencate, Alessio, parabéns pelos números, né? Quebrando protocolos aqui. Eu sou um fã do trabalho de vocês e o período que vocês estão aqui no Criciúma, e vejo muitas pessoas falarem. Hoje, Tencate e Alessio estão na prateleira de cima dos treinadores que já passaram no Criciúma. E a minha pergunta não poderia ser diferente. O que poderia ser feito, é claro, não me levando a mal, que tiraria o Tencate e o Alessio do Criciúma, né? Eu espero que vocês fiquem aí, complete 200 jogos, 300 jogos, mas o que, para o torcedor ficar calmo, o que poderia ser feito, o que faria Tencate e Alessio sair do Criciúma? Olha, infelizmente ou felizmente, a profissão ela é exigente, né, por um lado e para o outro, por resultados, ao mesmo tempo que a gente está na vitrine, né, como é para o atleta, e a gente sempre vislumbra a profissão, né? A gente sabe que às vezes vão ocorrer as propostas, vão ocorrer as oportunidades de trabalho. A gente está feliz nesse momento aqui, não sei o dia de amanhã, tanto por um lado como por outro, né? Entende? Então, mas a gente quer entregar um projeto, essa é a nossa ideia. Agora, o dia de amanhã eu não posso dar certezas de nada, né? Então, tudo pode ocorrer. E a gente está no mercado e sempre buscando, sempre evoluir, crescer e ir em frente. Mas não há dúvida que a gente, se você me perguntar hoje, quantos clubes já nos procuraram? Vários. Mas a gente não tomou a decisão de sair porque a gente também é fiel aos processos que o clube tem, mas também a gente sabe que em algum momento pode ocorrer uma oportunidade, aquela pontual, e dizer assim, olha, essa não podemos deixar escapar, né, pela oportunidade profissional, né, mas talvez seria isso, mais por esse sentido. Nem por dinheiro, por um projeto mesmo. Tencate, Alessio, parabéns, né, pela conquista, uma grande marca. Você já enfrentou 8 vezes o Criciúma e numa dessas partidas você imaginava que poderia ter oportunidade? O Alessio, como jogador, enfrentou aqui o Criciúma numa final de estadual, né? E passou pela cabeça de vocês um dia ter essa história pelo Criciúma? Sonhavam em defender o Criciúma? Passar pelo Alessio primeiro. Acho que, como na comissão técnica, a gente sempre imagina, porque a gente sabe a história que o clube teve, né? A gente trabalhou na Série B várias vezes contra o Criciúma,
A gente tem amigos, né, que trabalhou aqui, amigos que jogaram aqui também, né, sempre falavam bem do clube. O clube tem uma estrutura, tem um projeto, né, tem uma torcida apaixonante, né, então acho que isso sempre passou na cabeça da gente. Tivemos a oportunidade até antes de vir, quando nós viemos, mas não concretizou. Então acho que assim, sempre na expectativa de trabalhar num clube onde tem uma torcida, um projeto, e uma cidade que a gente vê aqui, né, que abraça o clube, abraçou o clube desde quando nós chegamos aqui. Então você sempre pensa, né, em trabalhar num clube como esse. E assim, na dimensão, como o Alessio falou, né, teve um momento que a gente vislumbrou isso, né, que foi nossa saída do Criciúma, do Londrina, em 2017, né, a gente encerrou nosso ciclo lá, e logo em seguida houve um contato, né, de um terceiro, para que se a gente tivesse ideia de vir para o Criciúma, né, então vislumbramos isso. E tivemos uma outra oportunidade, uma sequência, até na saída do Gilson Kleina aqui, através do Maringá, um contato, e ele ficou muito próximo também, mas depois decidiram para uma outra sequência. Então ali a gente já tinha essa dimensão de ter enfrentado o Criciúma, mas a gente ficou com aquela expectativa, né? Até naquele momento analisamos tudo, qual que era o cenário, né? Estrutura do CT, estrutura do clube, o que o clube tinha de atletas. Então a gente faz isso, né, para a gente ver se o projeto é adequado ou não. Então ali tivemos já esse vislumbramento, né? Mas não imaginávamos também que a gente poderia ter uma oportunidade como tivemos. Como dissemos aqui, quando chegamos aqui com o Anselmo, que nos contratou naquela época, eu cheguei e disse que, olha, temos 5 jogos. Ele falou, olha, não vai ser 5 jogos, né? E ele profetizou que não seria 5 jogos, e ocorreu disso se perdurar e mais. E aí depois assumiu o presidente Guedes e deu-nos muita confiança da mesma forma. Então estamos vivenciando algo fora da curva, e a gente sabe disso. Então é somente gratidão a Deus, a todos, e porque isso aqui que nós estamos vivendo no Criciúma e fazendo é fora da curva. Parabéns, Tencati, parabéns, Alessio, pelo resultado. Obrigado. Há umas 3 semanas eu conversei com o Luiz Gonzaga, que é o detentor do recorde de Perfeito. Criciúma com mais jogos. E eu perguntei para ele, tá, tu torce pelo Tencati? Ele falou, sim, eu torço. Eu quero que ele passe muito além esse número. Como é que é para ti saber que esse dono do recorde está torcendo por ti? E deixa uma dica de vinho aí pra gente, já que tu é tão bônus nisso aí. São várias dicas de vinhos, né? Mas do Gonzaga, assim, é uma pessoa que acho que vivenciou esse momento especial no clube, teve o seu momento e um momento de glória, né? E a gente fica contente por essas personalidades que passaram pelo clube, por isso que torna o clube vencedor, por isso que torna o clube com tanta história e com tanta magia, né? Que é o Criciúma, essa magia da história vencedora. Então, esses profissionais como ele só engrandece, né? Eu fico contente de estar hoje vivenciando isso, porque não só o Gonzaga, como outros grandes treinadores fizeram história com o Criciúma, né? Então, Lori Sander aqui, finado de Lori, que é paranaense da minha região também lá, né? No noroeste do estado, e trabalhou aqui, né? Então, teve outras personalidades, como o Cuca, que é paranaense também, e teve a oportunidade de trabalhar aqui, o próprio Felipão, que nos tornamos amigos também aí, foi detentor aí do título da Copa do Brasil, né? Nós temos o Levi Cooper também, que é paranaense de Curitiba, e temos uma amizade, e também, inclusive, né, idealizou o livro aqui, Burro com Sorte, né? Então, e a gente fica feliz, porque olha, tantos grandes treinadores que passaram por aqui, porque construíram história pós-Criciúma, né? Então, espero que a nossa trajetória seja a mesma também. Bateu o recorde do Gonzaga, eu tenho certeza, Gonzaga, é um abraço, mas acredito que não, é realmente extremamente difícil, porque são números expressivos mesmo, né? Mas, se ocorrer, né, que Deus que faça que as portas se mantenham abertas. Valeu, gente. Abraço.